Vamos falar sobre como aumentar o teu nível de disciplina. A maioria das pessoas, quando fala de disciplina, ela tem uma ilusão, uma percepção distorcida do que realmente é a disciplina, do que realmente faz uma pessoa ser disciplinada, e elas acabam investindo no lugar errado, focando no lugar errado. Gastam toda a energia aqui, se desgastam e, além de não estarem disciplinadas, perdem a energia, a força para fazer aquilo que elas gostariam. A tendência é que as coisas até desandem. Quanto mais ela tenta ser disciplinada, parece que mais indisciplina ela começa a trazer na vida dela. Por que esse negócio acontece? Porque tem uma coisa que é chamada de força de vontade. Força de vontade é a sua consciência agindo sobre o seu instinto. Então eu tenho uma parte do meu cérebro que é a parte instintiva. É o meu instinto de sobrevivência, é o meu instinto de necessidades básicas, é o meu instinto que vai fugir de dor e que vai buscar prazer e conforto e tranquilidade e segurança. Bacana, esse é um instinto. Então, isso daqui é o instintivo. E existe a minha consciência. Na minha consciência, eu tenho a força de vontade. É a minha inteligência, o meu intelecto. Eu falo assim, olha, eu quero fazer isso, porque isso daqui é bom, isso daqui é bacana, isso me faz bem. É esse caminho aqui que eu quero seguir, porque esse caminho aqui vai me levar para onde eu quero. Só que tem o lado instintivo do outro lado, falando, não, vamos para outro lugar. Qual que é o grande ponto aqui? O instinto, ele é inconsciente. E a força de vontade, ela é 100% consciente. Eu paro, penso, é isso que eu vou fazer. Como, por exemplo, quando eu falo assim, vou fazer uma dieta. E aí eu falo, vou parar de comer doce, vou parar de comer doce, vou parar de comer doce. Quem está falando para eu parar de comer doce? O meu consciente, a minha consciência, meu intelecto está dizendo isso. Por outro lado, eu tenho meu instinto aqui que está dizendo, come um docinho, isso é gostoso, é bacana, é prazeroso, come. Então, meu instinto está dizendo uma coisa e a minha força de vontade está dizendo outra, a minha inteligência está dizendo outra. E aí a gente entra no embate interno, começa a gastar energia dentro de um embate interno. Um lado do instinto contra a inteligência, quem é que ganha? Adivinha quem é que ganha? Eu tenho uma energia inconsciente que não me gasta energia e eu tenho aqui um lado intelectual consciente que eu tenho que ficar ali. Se eu me distrair, eu escorrego. Então esse é o grande ponto. A inteligência, a força de vontade, ela é um pedaço muito importante, mas ela é só um pedaço daquilo que faz a gente ter sucesso. O que acontece? Isso já está comprovado cientificamente que força de vontade é um recurso limitado. Como assim, Thiago? É um recurso limitado. Todo ser humano ele tem uma quantidade X de força de vontade que ele pode gastar por dia. Ou seja, a inteligência passando por cima do instinto. Então existe uma quantidade diária que cada pessoa pode gastar de força de vontade. E passou dessa quantidade, a pessoa simplesmente não consegue ter mais força de vontade para quase nada. E ela começa a não resistir às tentações, não resistir aos instintos, porque já gastou isso, já gastou essa energia. É como se você segurasse ali, fizesse uma briga de corda ali, e daqui a pouco cansa, a sua musculatura cansou, e aí qualquer coisa que puxar você cai. É mais ou menos isso. É como se desse uma fraqueza. É por isso que a gente vê pessoas, por exemplo, que estão infelizes no trabalho. Nossa, muito infeliz, eu não gosto do que eu faço, não gosto da minha atuação, da minha área de trabalho, mas eu tenho que fazer isso para sobreviver. E aí a pessoa gasta toda a força de vontade dela para continuar fazendo tarefas chatas. Tarefas que não dão prazer, realização nenhuma. Então ela tem que fazer, então ela gasta intelectualmente toda a força de vontade dela nisso. Quando ela gasta tudo, chega na hora do almoço, ela não tem força de vontade para falar assim, vou continuar mantendo a minha alimentação saudável. Então ela vê aquele pedaço de pizza, aquela batata frita ali no buffet e ela coloca no prato. Ela sabe intelectualmente que ela deveria resistir para manter a alimentação dela, mas ela coloca porque a força de vontade já gastou. Então às vezes ela tem um pouquinho ainda, mas assim, ela coloca a batata frita e pula o pastel. Mas aí ela vai e pega a sobremesa, porque a força de vontade já não aguenta. Então ela vai e passa. Chega no meio da tarde, ela fala assim, nossa, eu não estou aguentando, nossa, estou cansado, acho que eu mereço um milkshake.
Não é que eu mereço, é que o instinto está dizendo, come mais coisa, come mais docinho. E a força de vontade já não tem mais energia para poder brigar com o instinto. Então o que ela faz? Vai lá e toma um milkshake, vai e compra um docinho no meio da tarde e assim por diante. Chega em casa, ela sabe que ela deveria estudar, que ela deveria fazer uma faxina em casa, que ela deveria fazer qualquer coisa do tipo. E aí o que ela faz? Se atira no sofá, pede um iFood e vai assistir um programa de TV, jogar um videogame, assistir uma série, um filme, qualquer coisa do tipo. O intelecto está dizendo, você deveria fazer outras coisas. Porém, ela não tem mais força de vontade para lidar com o instinto. Então atravessa. Já viu isso acontecer? Conhece alguém que está passando por isso? Talvez até intimamente, talvez a pessoinha do espelho? É por isso, porque a força de vontade é um recurso limitado, então tem que ficar ali toda hora pensando, distraiu, o instinto assume. Então qual que é o grande lance? Disciplina não é uma questão de força de vontade. A força de vontade é um pedaço da disciplina. É um pedaço importante, mas é um pedaço cansativo, que a gente faz no começo, mas a gente não consegue sustentar por muito tempo, porque a gente tem outras coisas para usar a nossa força de vontade. Então, qual é o movimento inteligente? Qual é o movimento que a gente precisa fazer? Criar um condicionamento inconsciente para que aquilo que eu quero fazer de forma disciplinada, ele entre de forma automática. Eu quero fazer de forma disciplinada e ele entra de forma automática. Esse é o grande fator aqui que faz toda a diferença. Então, eu lembro que a minha esposa estava querendo fazer exercício físico. E aí eu acordava cedinho, ia lá malhar e ela tinha dificuldade de acordar cedo para malhar. E eu acordava e ela estava com dificuldade. Ela falou, vou fazer o seguinte, todo dia, quando eu termino de trabalhar, eu gosto de tomar um banho para dar uma relaxada. Então eu vou começar a condicionar que toda vez que eu quiser tomar banho, eu tenho que ter malhado antes. Então, antes de tomar banho, eu preciso ter malhado. Então, ela começou a criar esse condicionamento. O que aconteceu? Aconteceu que ela terminava o expediente e falava assim, nossa, vou tomar um banho. Não, preciso malhar antes. Ela ia lá, malhava e tomava banho. Puxa, eu tô cansada, vou tomar um banho. Ah, não, vou malhar primeiro. Ia lá, malhava, e ela começou a criar um condicionamento, uma condição. Sempre que eu quero isso, eu faço isso primeiro. Então, ela colocava essa sensação. Então, a sensação, ela começava a associar, e a gente vai ver isso em mais detalhes na próxima aula, mas ela começava a associar essa sensação com tomar banho, com fazer o exercício. E ela começou a criar o condicionamento. Ela não estava conseguindo malhar de manhã. Só que para malhar de manhã, gastava muita força de vontade dela. O que ela começou a fazer? Criar o condicionamento de malhar no final do dia, antes de tomar o banho. Então, quando ela criou isso, foi indo. E aí, o avanço disso é, um dia eu penso e condiciono, o outro eu penso e condiciono. Conforme isso vai avançando, esse condicionamento ele vai saindo do penso e faço. E eu simplesmente vou fazendo. É natural. É a mesma coisa que uma pessoa que aprendeu a dirigir carro manual, automático não, mas o carro manual, ela tinha que pensar e condicionar. Então eu vou, antes de trocar de marcha, eu piso na embreagem, troco de marcha e vou soltando a embreagem e acelerando. Ela foi condicionando isso, até que chegou uma hora em que ela não parava mais para pensar nisso, isso acontecia de maneira automática. Isso é um condicionamento inconsciente. Eu fui condicionando, para trocar de marcha, eu piso na embreagem, para trocar de marcha, piso na embreagem. Até que chega no momento que ela fala assim, nossa, eu troquei de marcha, nem percebi. Por quê? Porque já estava automatizado, isso já estava no inconsciente. Isso é maravilhoso, porque o nosso cérebro ele tem uma partezinha que trabalha para ter o que a gente chama de economia cognitiva. Se eu faço algo de forma muito usual, ele para de pensar conscientemente, ele age de forma mais instintiva e automática. Porque se eu não preciso pensar, eu economizo energia, então ele automatiza. Você não precisa, quando chega na frente de uma porta, você não precisa pensar como girar uma maçaneta, você já sabe. Então, por economia cognitiva, o teu cérebro fala, gire a maçaneta de forma automática. É mais ou menos isso que a gente faz aqui. Então, eu paro de usar a força de vontade consciente e eu começo a criar um condicionamento
para que a minha disciplina ela aconteça aqui no meu inconsciente, sem ter que ficar pensando. Ou seja, sem me esforçar, sem gastar tanta energia para ter o resultado que eu quero. Show? Então, pensa nisso. Começa consciente, mas começa a criar o condicionamento para que você pare de gastar força de vontade para fazer aquilo que você quer. Coloca no automático e deixa energia para as coisas que são mais importantes. Simbora?